A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para nossa edificação. Quero ler aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor: Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos ver um vídeo a respeito das pessoas mais ricas do mundo, ok? Então vamos lá. Pronto, aqui mostra as pessoas mais ricas do mundo. Essas pessoas são bilionárias. Essas pessoas, ela conseguiu ficar rico, conseguiu. A questão é, quando a Bíblia fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ok? Então, analisando essa questão, muitas pessoas ganham o mundo inteiro, fama, sucesso, dinheiro, fazenda, iate, tudo que ele quiser nesse mundo ele tem condição, porque ele tem muito dinheiro. Mas a questão, perder a sua alma. Quando ele partir dessa vida, para onde ele vai? Qual é o seu destino? Qual é a sua vida eterna? Se ele não buscar a presença de Deus. Nós vemos que a riqueza não é pecado, porque nós vemos que Deus abençoou Abraão com prata e ouro, riqueza. Davi também foi um homem próspero, rico. Também nós vemos que Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria e prata e ouro para Salomão. Também nós vemos que Jó, Deus deu em dobro o que Jó tinha depois da prova. Então, riqueza não é pecado. O que é pecado? É amor ao dinheiro, é colocar o dinheiro em primeiro lugar. A sua riqueza está em primeiro lugar. Assim foi aquele jovem rico. O jovem rico chegou na presença de Jesus e disse: Bom, mestre, que farei eu para conseguir a vida eterna? Aí Jesus disse assim: Tu cumpre esse mandamento? Ele disse: Qual, mestre? Não matarás, não roubarás, honrar teu pai e tua mãe, adorar a Deus em primeiro lugar. Aí ele olhou e disse: Oxe, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. É como fosse assim: eu estou garantido a vida eterna. Mas Jesus conhecia o coração e Jesus perguntou: Tem um novo mandamento que eu vos dou. E qual? Vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e segue-me. E aquele jovem, quando olhou aquela palavra, abaixou a cabeça e retirou-se ali da presença de Jesus. Por quê? Porque aquele jovem tinha muito dinheiro, fazenda, era rico. Só que acontece, quando ele disse que observava os mandamentos desde a sua mocidade, a questão não é só observar, é prática da palavra. O que adianta eu ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse e não praticar? Então essa é a questão. E o jovem conhecia a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas não praticava a palavra de Deus. Então esse jovem conhecia os 10 mandamentos. Então o que acontece? A prática da palavra é que esse jovem, em primeiro lugar, ele disse que cumpria, observava os mandamentos. Mas qual é o primeiro mandamento? Jesus falou que ia amar a Deus em primeiro lugar. E ele estava amando mais o quê? A riqueza. E Jesus conhecia o coração dele. Por isso que Jesus diz assim: vai, vende tudo, dá aos pobres, segue-me. Ele não seguiu a Jesus porque
porque ele tinha, o seu coração estava na riqueza. E o que acontece? O segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, então, se Jesus disse, vai, vende tudo e dá aos pobres e segue-me. Então Jesus botou Deus e colocou o próximo aos pobres, ok? E nenhum dos dois mandamentos ele não cumpria. Então o que acontece? São pessoas que vivem na riqueza, mas não ama a Deus. Coloca a riqueza em primeiro lugar. Então este é o problema. Mas quando nós vemos na palavra de Deus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como nós vemos, muitas pessoas que já ganhou o mundo inteiro, mas perderam a sua alma. Como por exemplo, o rei do pop, Michael Jackson, ganhou o mundo inteiro, fama, sucesso, o mundo inteiro ficou sabendo quem era Michael Jackson. Também Elvis Presley, o rei do pop, também o mundo inteiro até hoje conhece quem é Elvis Presley. Também o rei do forró, nós sabemos, Luiz Gonzaga, o rei do baião. Também muitas pessoas conhecem Luiz Gonzaga, o rei do baião. Também Reginaldo Rossi, o rei do brega. Também nós conhecemos também Pelé, o rei do futebol. E todas essas pessoas tiveram fama, sucesso, riqueza. Entendeu? Tudo que ele quisesse, ele comprava. Mas a questão é, já morreram, partiram dessa vida. Não levou nada material. Tudo ficou, casa, fazenda, iate, tudo, dinheiro no banco, joia, tudo. O que foi que eles levaram? Materialmente, nada. Espiritualmente, levaram um salário. Um salário, sim. E levaram somente um salário. Qual é o salário? Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todas as pessoas levaram o salário do pecado, que é a morte, ok? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus quer dar a vida eterna ao homem. A vida eterna, o homem tem que se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus Cristo como Salvador e obedecer a sua palavra. Então a riqueza não é pecado, mas o amor à riqueza se torna pecado. Então muitas pessoas hoje estão buscando fama, sucesso, poder, mas não buscam o Senhor. Nós vemos lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, muitas pessoas não querem buscar a Deus, só buscam as coisas material. É pecado buscar as coisas material? Não. Mas as pessoas que buscam só o material esquecem de buscar o espiritual, que é Deus. Nós podemos, como? Buscar primeiro o reino do céu, foi o que Jesus falou. Buscar primeiro o reino do céu, espiritual, para você estar bem com Deus, ter perdão de Deus, ter salvação. E as outras coisas serão acrescentadas. Então as outras coisas eu posso conquistar aqui na terra. Eu posso ter bom emprego, ganhar bem, ter fazenda, ter carro, ter tudo isso. Mas eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar. Ter amor a Deus em primeiro lugar. Mas muitas pessoas estão ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua alma. A pergunta se faz. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Aí a pergunta se faz. O que adianta? Ele ganhou o mundo todo e perdeu a sua alma. Paulo também fala nessa questão de salvação. Esse versículo também fala de salvação. O que adianta eu pregar, ganhar o mundo inteiro e perder minha própria alma? É isso que Paulo também está dizendo. Porque eu posso pregar, muitas pessoas se converter através da palavra que eu falar, mas a minha vida espiritualmente está um desastre. Então eu posso perder minha alma. Jesus vir e eu ficar. Então é isso que Paulo também está dizendo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mas nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Terminando essa palavra dizendo assim, riqueza não é pecado, mas nós devemos buscar Deus em primeiro lugar. Né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.